10 talentos do Palmeiras na Copinha para você ficar de olho. Sim, a Copinha está prestes a começar, o Palmeiras estreia no dia 5. E aqui no meu canal, que não é mais Calma Parmeiro, mas ainda mantém a mesma essência, eu faço novamente esse vídeo com 10 talentos da Copinha, que foi o vídeo que fez o canal explodir no ano de 2025 e que a gente volta a fazer esse ano de 2026. Eu já quero saber a opinião de vocês vão deixando nos comentários se faltou alguém, se não faltou, o que vocês acham de cada um dos nomes que eu separei aqui, e deixa o like, deixa o hype, dá uma forcinha pro meu trabalho, fechou? Tamo junto, bora então para essa lista. O primeiro nome aqui é o subestimado zagueiro Robson, já de boas temporadas pelo sub-20 do Palmeiras, tá? E é tão subestimado que vocês estão olhando aqui, ele tá pelo Flamengo de Guarulhos. O Robson, até então apelidado como Jacaré, né, que veio pro Palmeiras após se destacar no Flamengo de Guarulhos, eu não encontrei nenhum, entre aspas, DVD dele no Palmeiras. Pouco falado, pouco citado, mas pra mim já vem sendo o melhor zagueiro da base do Palmeiras há um bom tempo, já chegou em seleção brasileira, inclusive no ano passado fez dupla de zaga com o Benedetti, no ano retrasado, né, eu já tô em 2026, e pra mim ele era até melhor que o Benedetti e não teve chance no profissional. Dessa vez ele deve ser o grande xerife do Palmeiras, talvez até o capitão do Palmeiras nessa copinha, e já se destaca como um nome um pouco mais consolidado da base. O segundo nome é do atacante Heitor, que chegou recentemente no Palmeiras e se destacou bastante, fez uma boa temporada em 2025, vai para essa copinha como talvez uma opção de ataque, mas não um titular, não sabemos. Durante o ano do Sub-20 ele foi titular em alguns momentos, a maioria do tempo, né, ele foi titular, se destacou bem, é um jogador que eu vejo ele com umas características parecidas com o William Bigode, sabe? Um atacante baixo, mas que sabe se posicionar. Ele deu entrevista recente falando que se enxerga muito no estilo do Endrick, né? Por ser forte, brigador e rápido, ele tem bastante explosão física. Eu não vejo tanto de Endrick nele assim, mas obviamente é uma referência dele. Enxergo já um pouquinho mais um William Bigode no Heitor, mas é um jogador que pode ser muito útil, tá? Ele entrega, apesar de não ter uma presença de área tão marcante, né, para talvez um centroavante, né, um falso 9 como ele é, mas ele é um jogador que se posiciona muito bem e fez muitos gols na temporada por se posicionar tão bem. Esse aqui, vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu sou muito fã desse moleque, tá? Arthur, lateral esquerdo, que chegou, acho que chegou a estrear pelo profissional, né? Ele foi relacionado em alguns jogos ali no momento de saída do Vanderlei. Não lembro se ele chegou a entrar em campo pelo profissional, mas já é um jogador que tá se despedindo da copinha, tá? Idade limite, deve ser um dos mais experientes dessa última copinha dele aí. E é um lateral que foi formado como meia, virou lateral, aprendeu a defender até melhor, virou um lateral bem completo, vamos dizer assim, para a base. Eu acho ele um lateral muito completo, ataca bem, defende até que bem, sabe atacar por dentro, sabe atacar por fora. Eu falo que muitas vezes ele lembra um pouco o Piquerez no sentido de ser um lateral fabricado para ser completo. Na hora de jogar na linha de 3 ele sabe, na hora de jogar numa linha mais ofensiva ele sabe, na hora de jogar por dentro ele sabe, ele consegue jogar em todas as funções ali relacionadas a um lateral esquerdo. Eu sempre falo em relação ao Piquerez, mas acho ele até um pouco mais, tem um molejo a mais que o Piquerez, né? O Piquerez é um pouquinho mais durão. Lateral esquerdo, excelente de seleção brasileira também, e que eu particularmente gosto e gostaria de que tivesse um pouco mais de chance no profissional. E aí, deve ser a despedida dele na copinha. Creio que será uma despedida com muita classe, tá? Porque o Arthur joga muita bola. No momento da gravação desse vídeo, a gente ainda não tem a definição dos relacionados, mas saiu uma notícia recente que esse cidadão aqui, ó, que já tá jogando, já tá sendo relacionado direto pelos profissionais, e o Palmeiras vai usar muito dos moleques do Sub-20 nessa pré-temporada mais curta de um calendário novo de 2026, mas estão falando aí que o Riquelme Felipe vai descer para jogar a copinha para buscar uma valorização. Vai ser um dos jogadores que já estão ali em condição de jogar no profissional, mas que vai jogar essa copinha. Se isso acontecer mesmo, ele deve ser o grande nome do Palmeiras. Deve ser o nome mais forte, principalmente do ataque do Palmeiras, deve ser a principal referência técnica do time e baita jogador, tá? Um ponta barra meia que, conforme foi mudando de categoria, foi subindo as categorias no Palmeiras, se tornou um pontinha que faz muito gol. É muito raro, tá? O ponta que faz gol hoje no futebol. O ponta entrega muitas
participações em gols com assistências, em dribles, em pré-assistências, às vezes nem na estatística, né? Um jogador muito mais tático, né, no futebol moderno, mas o Riquelme se tornou um pontinha que te entrega gol. Então assim, é um jogador que não me brilha tanto os olhos tecnicamente no sentido, por ser um ponta, né, não é tanto do drible, até que ele tem essa característica, tem velocidade, mas ele entrega muito gol. É um ponta muito, mas muito raro no futebol de hoje, porque hoje em dia você não espera que os pontas façam tantos gols, né? Esse aqui já vai na contramão do Riquelme. É um ponta também, mas já é um ponta muito mais da magia, do drible, da arte. Não que o Riquelme não soubesse fazer isso, mas o Sorriso é basicamente o que diz o nome, né? O futebol alegre. Embora o nome dele de Sorriso não é por causa disso, tá? É por causa ele é de Niterói, que é, se eu não me engano, uma cidade de Sorriso, né? Então é por isso que é o apelido dele, mas cai como uma luva, né? Um moleque sorridente, de futebol alegre. É um dos apelidos que mais caíram como uma luva, assim, no jogador. E aí a gente vê que ele é um cara de muita habilidade. Chegou alguns, eu não sei há quanto tempo, há uns 2 anos já no Palmeiras, em virada de ano assim eu fico meio perdido com o tempo, há uns 2, 3 anos no Palmeiras, e até um tempo atrás, pelo menos até na última copinha, eu até coloquei ele na lista aqui, mas eu falava que ele era um jogador que tinha muito drible, mas ele errava demais na tomada de decisão e finalizava mal demais. Durante esse último ano da temporada do Sub-20, ele melhorou demais a finalização. Então é um jogador que tem o drible e melhorou a finalização. Um jogador que tem a arte, mas além da arte, agora ele está te entregando um pouco mais de números e de eficácia. Creio que será uma copinha muito boa do Sorriso. Outra figurinha carimbada aí, já que a gente conhece há um bom tempo e que estava no profissional, é o goleiro Aranha, né? Que já seria entre o terceiro e o quarto goleiro do Palmeiras. Era o terceiro até a chegada do Carlos Miguel, virou o quarto goleiro. Mas estava ali treinando com os profissionais e agora, principalmente pela lesão do Everton, né? Nesse final de ano do Palmeiras, ele era o terceiro goleiro. Mas agora o Palmeiras deve iniciar a temporada com os 3 goleiros gabaritados, né? O Everton, o Carlos Miguel e Marcelo Lomba, e o Aranha desce para jogar sua última copinha. Um goleiro muito bom, tá? Eu gosto de goleiro espalhafatoso, que não é espalhafatoso, né? Um goleiro muito seguro. Eu gosto demais de goleiro que é seguro e não faz tanta ceninha para defender. Ele tem um feeling muito bom, ele é um goleiro muito atento e é uma grande joia da categoria de base do Palmeiras. Um cara que, inclusive, já tem título de copinha, tá? Porque ele era o goleiro da copinha de 2023 e agora chega mais experiente para ser um dos líderes do elenco em busca do tricampeonato da copinha. Esse aqui é outro que eu pego o lance de outros times, né? Porque ele jogou pouco no Palmeiras, mas foi uma grande contratação para a base, que é o Felipe Tereza, né? Um ponta vindo do Flamengo, que inclusive foi o herói do título do Intercontinental Sub-20, ou Sub-17, eu acho que Sub-20, do Flamengo há um tempo atrás. É um jogador de muita projeção para o futuro, mas que nos últimos tempos de Flamengo ele se perdeu um pouco, teve lesão grave e me lembra um pouco o Eric Belé, tá? Que é um jogador que cresceu muito e mudou as características. Era um pontinha de muita velocidade, mais driblador, e foi ficando grande e perdeu um pouco dessa mobilidade e foi tendo que mudar de posição, mas ele se adaptou bem. A gente vê aqui nos lances dele pelo Flamengo, ele jogando muito pela ponta. Nos últimos tempos e já no Palmeiras, ele já vem fazendo um atacante um pouco mais avançado, um meia que pisa na área, porque esse corredor para um cara que ficou alto, ficou mais forte, fica um pouco complexo, né? Fica um pouco complexo. Um cara que perdeu um pouco da mobilidade, talvez até pelas lesões, eu não sou médico para garantir isso, mas pode ser. Mas vai ser um grande nome, deve ser um grande nome da base do Palmeiras, contratado a peso de ouro, uma contratação assim que tava em todos os noticiários. É difícil a gente ver contratação de base ser tão repercutida como a dele, e Felipe Tereza deve ser um dos principais jogadores se bobear titular do Palmeiras na Copinha. Pô, esse moleque é meu xodó, cara. Nossa senhora, cara. Eduardo Conceição. Ninguém confirma, mas também ninguém descarta. O nosso querido João Paulo Sampaio foi em algum podcast, talvez no Charla, e falou que já tem uma nova joia a nível de Hendrick Estevam, mas que ele não vai revelar o nome. Que tava no sub-15 para sub-17. Pra mim é esse moleque que ele tá falando.
E toda vez que alguém fala, eu acho que é o Eduardo Conceição, ele também não nega. Porque esse moleque é muito bola, cara, muito bola. Fez uma boa temporada no Sub-17, já tá treinando com o time da Copinha. Vale lembrar, tá, que a gente não tem os relacionados ainda, então a gente não sabe quem vai e quem não vai. Pode ser que tenha alguns nomes aqui dessa lista que não vão pra Copinha, talvez fiquem no profissional. O Eduardo deve ir, tá, porque ele é o nome de Sub-17. Alguns dos próximos nomes que eu vou citar aqui, a gente tem essa dúvida, mas esse moleque é muito craque, cara. Que ele continue com essa evolução, ele vai ser um grande jogador, cara. Se ele continuar com esse nível de evolução que ele mantém, sendo esse moleque do drible, esse moleque que controla a bola muito bem, cara. Controla a bola. Ele tem uma noção do drible em progressão que é loucura, velho. Às vezes o jogador ele tem que parar pra driblar, ou o drible dele é dar um tapa na frente e correr. O Eduardo, cara, ele tem um drible em progressão que é muito bom. Ele dá uma gingada em velocidade, o zagueiro não pega nunca, então... Jogadoraço, que creio que não deve ser titular nessa Copinha, né? Mas deve ser uma fumacinha aí pro segundo tempo e pros próximos anos do Palmeiras, é um dos grandes talentos. Aqui a gente chega em dois nomes que eu não tenho certeza se vão jogar a Copinha. Eu acho que um deles vai, porque a gente não tem a lista de relacionados. O primeiro é o Luiz Pacheco, volante, camisa 5 do Sub-17, capitão do Sub-17, jogadoraço, tá? Uma maturidade física acima do normal. Talvez até por isso ele tenha queimado etapas com o Abel Ferreira no profissional, tá? Porque ele é o volante do Sub-17 e o volante do Sub-20 é o Coutinho. Mas quem jogou primeiro e teve mais chance com o Abel no final da temporada foi o Luiz Pacheco. Ele pulou, ele cortou essa fila, talvez por ser um cara mais maduro fisicamente. E assim, é um jogador de seleção brasileira, tá? Jogador de seleção brasileira, umas grandes promessas do Palmeiras, e aí que tá, pode ser que ele já comece com um time profissional, e aí ele não joga a Copinha, mas pode ser que ele jogue a Copinha, então a gente não sabe, não temos a lista de relacionados, mas se ele tiver entre os relacionados, ele não pode estar de fora dessa lista de 10 jogadores pra gente ficar de olho na Copinha. Pra finalizar o outro, né? Tô falando de Coutinho, o Sub-20, nesse caso, o volante, camisa 5 do Sub-20, que eu acho, tá, que um dos dois vai começar entre os profissionais, já que a temporada começa mais cedo, e o outro eu acho que deve jogar a Copinha. Eu acho que o Coutinho joga a Copinha e o Luiz Pacheco começa nos profissionais, tá? É só um palpite, apesar de ser mais velho, mas é assim, ele vai ser um pilar muito importante, e ele tem uma característica diferente, ele não é o cara tão maduro fisicamente, mas ele é o cara mais orquestral ali da saída de bola. Ele distribui passes com uma qualidade, com uma visão de jogo, que é coisa de maluco. A saída de bola do Palmeiras, do Sub-20, passa muito por ele, cara. Muito por ele. Ele sabe o time certo de dar o passe pro lateral, na hora de forçar um passe longo, na hora de fazer igual a gente viu nesse último lance, quebrando uma linha pro Palmeiras avançar. Ele tem um controle desse primeiro passe, desse segundo passe, né, já na segunda linha, que é coisa de maluco, né? Óbvio que no profissional vai ser diferente, porque ele vai ter uma marcação mais cerrada, mas a nível de Sub-20, em nível de Copinha, eu acho que ele vai ser muito importante pro Palmeiras, para esse estilo de jogo, onde você vai ter um pouco mais de posse e vai colocar a galera para atacar, porque o Palmeiras tem muitos atacantes de alto nível. Acho que a força do Palmeiras nessa Copinha tá no ataque e deve passar muito pela distribuição de bola do Coutinho, que para mim é um dos grandes talentos do Sub-20 há um bom tempo e já merecia chance no profissional. Inclusive o Coutinho era meia, recuou para camisa 8, virou camisa 5, é um jogador assim muito funcional no meio campo, né? O tal do todo campista, inclusive já tendo jogado em seleção brasileira recente aí. Fechou? Então é isso, rapaziada. Gostaram dessa lista? Agora eu vou entrar de férias por 5 dias, tá? Por 5 dias, no dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 2 de janeiro, a 2h39 da manhã. Antes de viajar, vou viajar daqui 1h30. Pra não deixar vocês sem esse conteúdo que vocês tanto gostam aí dos 10 nomes da Copinha, mas volto de férias, vai ser uma férias curtinha, tá? Um final de semana só. Volto de férias no dia da estreia do Palmeiras na Copinha, que é dia 5, o jogo às 19h30, tá bom? Até esqueci o adversário, me desculpem, mas já estarei de volta das férias pra gente cobrir essa Copinha. Fechou, rapaziada? Ó, um feliz ano novo a todos. Tamo junto. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, me segue no Instagram. Vou postar nos stories lá os bastidores das minhas férias. E logo a gente volta a cobrir o verde. Fechou? Tamo junto e avante palestra.